A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Meditando na história de Sansão, entendemos um pouco com mais profundidade esse texto. Sansão era um homem extraordinário, não por si mesmo, mas pela atuação extraordinária do Espírito Santo na vida dele. Seu nascimento foi predito, era um nazireu, e tinha uma unção, uma graça tão ímpar, tão apoteótica, que até os seus inimigos ficavam surpresos ao vê-lo atuando para defender a sua nação. Um homem cheio de Deus, com brilho do Espírito Santo. Como nazireu, ele não poderia tocar em morto, não poderia chegar próximo a coisas imundas, não poderia beber bebidas fortes e também não poderia cortar o cabelo. Mas a Bíblia diz que Sansão começou a brincar. Sansão começou a dar voz ao inimigo. Sansão começou a superestimar a si mesmo, ao ponto dele acreditar que estava tudo no controle, quando na verdade ele já estava sendo dominado. Diz a Bíblia que com as carícias da Dalila, com os carinhos, com a beleza daquela moça, ele começou a brincar com o pecado. Esqueceu a sua pureza, esqueceu o seu chamado, esqueceu a sua responsabilidade, esqueceu o seu compromisso que ele tinha com Deus, esqueceu que ele tinha uma missão, um propósito, um chamado, um ministério que ele deveria cuidar, zelar, proteger. Assim como Deus disse para Caim, o pecado jaz à porta. Assim também o pecado se aproximou de maneira sutil de Sansão. Mas Sansão já estava rendido. Sansão estava começando a perder o brilho, a glória de Deus, quando ele começou a brincar com o pecado. E cá para nós, com o pecado não se brinca. Tem que fugir. Lembra de José? Tem que fugir. Tem que correr. Mas Sansão não quis fugir. Porque no fundo Sansão estava gostando de brincar. Sansão estava gostando de aventurar. Até que um dia, contando o seu segredo, Sansão perdeu a glória de Deus, perdeu a unção. E percebam o que o pecado vai fazer na vida deste grande homem. Do homem simples, alegre, atencioso, responsável, dedicado, com um ministério extraordinário, aplaudido por todos, sempre saía e vencia. Mesmo em situações que eram impossíveis vencer, pela atuação do Espírito Santo, ele saía vitorioso. Mas por causa do pecado, ele perde pelo menos 5 coisas. Irmãos, o pecado só faz o homem perder. O pecado só faz o homem perder. E de repente ele percebe que ele não tem força mais. Ele perdeu as forças. Essa é a primeira obra do pecado na vida do homem. Arranca as forças. Sansão não tem mais força para lutar, para se defender. Sansão está fraco, desanimado, angustiado. Mesmo ele querendo lutar,
não tinha condições de lutar mais porque o pecado tira as forças. É por isso que tem pessoas que não conseguem orar, não têm força. Pessoas que não conseguem ir mais à igreja, não têm força. Pessoas que não conseguem mais se erguer. Obviamente que nem em todos os casos é o pecado, mas nesse caso de Sansão, foi o pecado. E diz a Bíblia que os inimigos, quando percebeu que ele perdeu a força, a Bíblia diz que ele foi amarrado. Isso aqui é dominado. Além de estar fraco, Sansão agora está dominado. É o inimigo que está dominando ele. Quantas pessoas estão dominadas pelo pecado? Estão algemadas, presas, amarradas, viciadas. Pessoas que estão tão mergulhadas no fundo do poço, como diz a Bíblia, se tornou escravo do pecado. E é isso que o pecado quer fazer, quer arrancar suas forças. Para você parar de orar, para você parar de buscar a Deus, para você parar de ir para a igreja, para você parar de manter sua comunhão com o Senhor. Esta é a realidade e o propósito do pecado. Te render, te deixar rendido. Sem poder se proteger, ele agora perde a sua liberdade. Está sob o controle e o domínio dos seus inimigos. E ele perdeu a moral. Ele perdeu o bom nome que tinha. Ele perdeu o seu histórico. Tinha tudo para deixar um grande legado, mas o pecado arrancou, apagou. O pecado tirou a moral. É isso que o pecado faz, envergonha o homem. Coloca o homem em uma situação tão deplorável. Ele não tem moral, perdeu a moral. Perdeu o caráter, perdeu o bom nome que tinha. E diz a Bíblia que colocaram ele para trabalhar forçado, para fazer aquilo que ele não queria. Quando o homem está dominado pelo pecado, o pecado faz com que ele faça aquilo que ele não quer. Diz a Bíblia também que o pecado, ou que os inimigos de Sansão arrancou, vazou seus olhos, ele não enxerga mais. O pecado quer arrancar sua visão. O pecado quer que você perca a sua direção, seu alvo, cego. Ele não sabe para onde ir, não sabe para onde caminhar, ele não consegue focar. O pecado tira o foco espiritual do homem. O pecado arranca a nossa direção. E por fim, diz a Bíblia, que o resultado de Sansão foi a morte. É isso que o pecado quer fazer. É por isso que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sempre diz não, não, não. Não pode, não faça, não vá, não pratique, não realize, não, 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 não. Por que não? Porque o pecado é destruidor, o pecado é amargura, o pecado destrói, o pecado bagunça a vida do homem. Quem diria que este grande homem de Deus, Sansão, terminaria desse jeito? Ouça o que o Espírito de Deus diz para as nossas vidas. Fuja do pecado. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito tem falado através dos meus lábios por intermédio desse vídeo. Deus te guarde, te proteja, te abençoe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, convide mais pessoas para acompanhar nossas séries. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.